Procurando um lugar para gravar o seu podcast? Venha conhecer o Connect Studio, o estúdio que é destaque em Alphaville para gravação e transmissão de podcast. Se você tem a necessidade de fazer um conteúdo com excelente qualidade, faça como muitos artistas, produtores e influenciadores. Grave no Connect Studio. Temos câmeras de alta resolução, iluminação, microfone Shure, mesa de áudio, fazemos edição de vídeo nuggets, pós-produção e podemos até fazer no seu ambiente. Não perca tempo. Agende já a sua visita. Tudo isso aqui do lado do Centro Comercial de Alphaville, na rua Kawashi 293. E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast aqui no Alpha Media Cast, né? Aqui no Connect Studio. Inclusive, acabou de passar um teaser aí do nosso estúdio. Então, se você quer ter um podcast, aqui é o lugar ideal. Você viu que eu já comecei... Ainda bem que hoje a gente tem aqui uma profissional muito boa, né, Jefferson? É isso aí. Quase que não saiu no começo. Teremos dicas aqui importantíssimas. Pode apresentar a nossa convidada. Se apresente, Jefferson. É isso aí, pessoal. Uma ótima noite. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia de TBT, dia de Alpha Media Cast. E hoje nós temos uma convidada especial, ela que é fono, ela é uma preparadora vocal, mais de 5.000 clientes atendidos pelo mundo. Hoje teremos um bate... Você viu que até minha voz aqui, eu tô dando aquela forçada aqui, nós vamos falar disso também. É certo forçar a voz? Existe técnica para você que força a sua voz? Eu falo sempre assim, né, Cecília? Mentira, não falo não. Com vocês, a nossa convidada, ela que é a fono aqui da nossa região, já atendeu vários clientes, várias pessoas famosas. Boa noite, tudo bem com você? Pamela Boa noite. Rashid. É isso aí. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. A gente também fica muito feliz de você ter dado o seu tempo, vir aqui ficar um pouco com a gente. Muito obrigada, de verdade. E trazer bastante informações, né? Sim, Importantíssimas com certeza. aí para quem quer aí melhorar a sua voz e trabalhar mais com ela, né? E começando pelo início, Pamela, vamos falar quem é a Pamela. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham aqui, quem é a Pamela? A Pamela é uma filha de Deus, cristã, esposa de um marido incrível, mãe de 3 filhos lindos, o Arthur, o Pedro e a Manuela. A Pamela é pastora, mas não aquela dos púlpitos, mas aquela que gosta de cheirar de perto as ovelhas, caminhar ao lado delas, cuidar delas. A Pamela é preparadora vocal, a Pamela é fonoaudióloga há mais de 18 anos, a Pamela é cantora, que começou a sua jornada aos 6 anos de idade, na música, iniciei na música aos 6 anos de idade. Aos 14 anos, iniciei a minha jornada profissional como cantora, cantando como backing vocal, também Brasil, afora. Sou um ser humano que ama, apaixonada por vidas, e eu amo transbordar aquilo que eu tenho e que eu sou de melhor na vida das pessoas. Esta é a Pamela. Show de bola, bem Olha! resumido aí, falou bastante. Pamela, queria que você contasse um pouco pra gente como surgiu esse amor por essa área, como que você começou, o que te fez despertar para começar? Olha, como eu falei, eu fui iniciada na música. Nasci na igreja, meus pais sempre me incentivaram à música, a minha família toda cristã, de Assembleia de Deus. Então, pensa, Assembleia de Deus é de onde saem os melhores músicos, os melhores cantores. Então, desde sempre eu fui envolvida nesse universo. Porém, desde pequenininha eu creio que eu tenho um chamado, uma missão, porque eu amo, sempre fui apaixonada por vidas. Então, desde sempre, eu sempre me vi sendo elo
entre pessoas. Então, eu lutava pelo casamento dos meus pais, eu lutava pelos relacionamentos das minhas amigas, eu era tida como a conselheira do grupo sempre, a conselheira da família, desde pequenininha, sempre muito líder, exercendo essa função. E eu tinha um sonho. O meu sonho era ter uma família curada, feliz, para poder curar outras pessoas e torná-las felizes também, encaminhá-las, né, para esse caminho, já que eu via tantas dificuldades no relacionamento dos meus pais. Sempre exemplo como pais, mas como casal mesmo, assim, marido e mulher tinham muitas dificuldades. Então, desde ali era o meu sonho poder curar, poder ter uma família curada e feliz para poder abençoar outras pessoas. E na música, a gente é muito disciplinado, a gente acaba aprendendo sobre essa disciplina, sobre essa constância. A música te organiza muito. E eu, por toda a minha vida, desde a escola, como eu falei, eu fui trabalhando e me colocando e me especializando, me aprofundando em livros, palestras, workshops. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu comecei desde cedo a ser chamada, assim, para dar uma palavra na escola. Sempre era escolhida como alguém que ia falar aquilo que era importante, a líder, né, da turma, mas não no esporte, não nas matérias, mas sim naquele momento em que precisava colocar alguém para falar. A escolhida era a Pamela. E foi daí que surgiu realmente o meu interesse de fazer algo que eu pudesse estar próxima de pessoas na ânsia de ajudar, de cooperar. A princípio, como uma menina, né, que sempre foi estudiosa, o meu sonho era medicina. Mas os meus pais falavam assim: você vai sofrer muito porque você pega a dor das pessoas para você e você não sabe viver sem essa dor. Então você vai sofrer muito. E um dia, como backing vocal, eu comecei a ter problemas vocais, comecei a ficar muito rouca, viajando, né, pelo mundo. E aí foi onde a cantora, na época, me encaminhou para uma fono. E nada mais e nada menos que a melhor fono na época, inclusive, até hoje, a pioneira na fonoaudiologia em comunicação e voz profissional, que é a doutora Silvia Pinho. E ali iniciou a minha jornada, porque eu tinha em mente a medicina, e de repente ela viu um potencial em mim, onde ela falou: você não pode ser médica, você tem que ser fonoaudióloga. E você vai ser a fonoaudióloga mais incrível desse Brasil, porque você é musicista, você é cantora, você já tem o know-how, você, né, tem a experiência, você canta muito bem, você adquire o conhecimento muito rápido, você consegue internalizar, seu nível de consciência é muito grande, você precisa ser uma fono. E meu pai, na época, quando ele me levava, a gente chegava e saía, só tinha artista no consultório dela, lá no coração da Paulista. E meu pai ficava encantado. Ela sempre impecável, vestida impecavelmente, uma doutora. Então meu pai falava também: tá vendo? Você tem que ser uma fonoaudióloga. Olha que mulher elegante, olha que mulher inteligente, olha que mulher... E aí, quando ela me trouxe isso, eu lembro de ter falado: olha, você que é uma autoridade falando, e meu pai todos os dias falando que eu tenho que ser, então eu vou ser uma fonoaudióloga. Exatamente. E ali eu comecei a olhar ainda mais com cuidado para a área, fazer aula de canto, ficar atenta mesmo ao conhecimento, aos detalhes, passar a observar mais. Fui construindo essa jornada. Entrei na faculdade com 18, terminei com 21 e... dali eu já comecei a trabalhar já na área junto com a doutora Silvia, porque ela falou na época, inclusive: olha, se você me levar a sério, quando você estiver ali em vias de se formar, eu quero que você me ligue, porque eu quero você do meu lado, eu quero formar você. Nossa. E foi assim que aconteceu. Eu estava defendendo meu TCC, eu liguei para ela em dezembro, falei: doutora, aqui é a Pamela Rachid, eu fui sua paciente, lá, lá, lá. Ela falou: eu sei, eu nunca me esqueci de você. Você já terminou a faculdade? Antes que eu falasse, você já terminou a faculdade? Eu falei: sim. Ela falou: janeiro eu volto, tal dia, tal horário, eu quero você aqui comigo. Que legal. E aí olha. trabalhei com ela ali por alguns anos, acompanhando ela, atendendo os artistas. Ela dominava, né, os artistas, principalmente os cantores. E foi assim que se deu essa minha jornada. Que bacana, hein? Dentro da área da fono, o Pamela,
às vezes surge essa dúvida. Quem deve procurar uma fono, um profissional dessa área? São só os cantores ou várias pessoas procuram também? Dentro da área da fonoaudiologia, tem várias outras áreas. Então, tem a área de motricidade oral, tem a área de linguagem, tem a área de disfagia, tem a área hospitalar, tem a área de comunicação, tem a área de voz, tem a área de audiologia. Então, tem várias áreas. Igual medicina, então tem várias áreas também. Então, pessoas com distúrbios de linguagem, pessoas com... que têm problemas para deglutir, pessoas que passam por um AVC, por uma paralisia, pessoas que têm quaisquer distúrbios de comunicação, pessoas que têm problemas vocais, pessoas que sofrem inclusive de rinite, bruxismo, sinusite, refluxo, são pessoas que também vão ter impactos na voz. Então, também são pessoas que devem procurar. Eu acho que assim, ninguém vive sem a fonoaudiologia, porque quem não tem rinite, quem não tem bruxismo, quem não tem refluxo, quem já não passou por um COVID, quem não tem uma disfunção da articulação temporomandibular, mais conhecida como DTM, quem não fica, de repente, com a garganta dolorida, ardendo, quando usa um pouco mais intensamente, prolongadamente, em ambientes de muito ruído. A gama é grande, é enorme. Eu costumo dizer que todo mundo precisa de um fonoaudiólogo. Por quê? Porque o fonoaudiólogo, eu costumo dizer que ele é o arquiteto. Ele é o engenheiro que vai colocar ordem na casa, que vai trabalhar direto na musculatura, especialmente a minha área, né, comunicação e voz, a fala, voz, respiração, ela é uma coisa só. Não tem voz se você não tem respiração, não respira do jeito correto. Mas também não tem como você ter uma boa articulação se você não tem uma voz boa. E não tem como você também ter uma oratória incrível se você não tem a musculatura facial, mastigatória, também bem fortalecida para isso. Então, voz, comunicação é músculo. Músculo orofacial da face, músculo mastigatório, músculo de pregas vocais, músculos intercostais e abdominais. É a base. Caraca. Nesse meio profissional da música, acho que todo meio envolve muita questão de emoção, assim. Isso é uma das coisas que afeta a voz? É trabalhada também? Diretamente. Na minha anamnese, eu pergunto se a pessoa sofre ou já sofreu de ansiedade, se é uma pessoa nervosa, se é uma pessoa... Porque, de fato, o emocional, ele costuma ser diretamente um impacto negativo na voz. Mas mesmo quando o emocional está, de fato, debilitado, nós temos também exercícios e técnicas para que você consiga lidar com isso e recuperar a sua voz nessas condições. Então, entenda que voz é aquela coisa, quem não precisa fazer atividade física? Quem não precisa? É só o profissional do corpo que precisa? Só a pessoa que trabalha diretamente com o corpo, que ganha dinheiro com esse corpo? Não, eu também preciso, vocês também precisam. Nós usamos a voz como principal ferramenta de trabalho e não o corpo. Mas isso não exclui a nossa necessidade de cuidar do corpo. A voz é a mesma coisa. Na verdade, eu falo que a voz é principal. Por quê? Porque a voz é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para comunicar. Porque a voz é onde a gente consegue, é a partir dela que a gente consegue expressar nossos sentimentos, nossas emoções, nossas intenções, nossas motivações. É através dela que a gente consegue transbordar na vida das pessoas a nossa história, a nossa essência, convencer, vencer, né? O nosso corpo nos impede muitas vezes de chegar em alguns lugares, mas com voz eu chego onde eu quiser. Nosso corpo muitas vezes nos impede de aproximarmos de pessoas, mas a partir da nossa voz, através da nossa voz, a gente consegue trazer essa pessoa para perto. Então é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Por isso que todos devem cuidar. Bacana. E isso é um complemento, né? Muitas vezes as pessoas ela não têm essa vivência de saber a importância de um profissional como o fono.
E aí, quem trabalha com a voz acha que é somente um curso de oratória, que também é importante. Mas eu acredito que isso um complementa o outro, né? Ajuda, fortalece. Existe uma parceria entre o profissional, a fono, com o profissional de cursos de oratória, porque a gente acaba percebendo que tem a parte técnica, né? Você ter algumas ideias de como se comportar e tal, mas um complementa o outro, né? Com certeza. Eu acho que ninguém sabe tudo. E a partir do momento que a gente souber, eu acho que a gente não vai fazer mais parte desse plano, não é? Então, nós estamos aqui sempre para evoluirmos e aprendermos uns com os outros. Inclusive, eu conheço um mentor, Christian Magalhães, uma pessoa incrível para vocês trazerem aqui também, hein? Christian Magalhães, uma pessoa incrível que eu conheci quando eu fui atender o Mac Carvalho. E ele dá cursos e mentorias de oratória como eu nunca vi nenhum fonoaudiólogo dar, a começar de mim. Então, eu aprendi muito com ele. Eu acho essa parceria muito importante. Um pouquinho que eu vi ali, ele dirigindo, conduzindo os palestrantes, todos que estavam ali, ele dava uma dica de como fazer. Falei, meu Deus, que cara é esse? E eu consegui aprender várias coisas, como, por exemplo, algumas quebras de tabus. Nós falamos que, enquanto nós falamos, nós não podemos gesticular muito. As mãos, elas não podem estar acima aqui, assim, do peito, né? Então, ficar gesticulando para além do rosto. E eu me lembro que nesse dia, ele foi orientar a mãe do palestrante. E a mãe do palestrante é toda agitadona e fala mais com a mão do que propriamente com a voz. E ela é uma pessoa incrível, inteligente. E aí ela comprou vários cursos de oratória e ela não ficava ainda feliz com aquilo que ela estava entregando, com aquilo que ela estava ouvindo e vendo das apresentações dela. Ele quebrou. Ele falou assim, olha, quando ele viu o vídeo do antes dela de fazer um curso qualquer outro de oratória, e o depois do curso de oratória, ele falou assim, pelo amor de Deus, volta ao antes do curso. Porque o fato de você ter tirado a mão te paralisou. E você perdeu a emoção. E naquele momento, ele falando aquilo, eu ouvindo, eu falei, ai meu Deus, será que não vai dar ruim isso? E a maneira como ele conduziu, de fato, trouxe muito mais, ficou muito mais coeso, deu muito mais vida a ela. Então ele falou, não importa, mão de fato, não precisa, não deveria ficar em cima, porém, se a mão é a maneira como você consegue comunicar melhor, então use a mão, mas também, aí aplicou outras técnicas. O que aconteceu? No final das contas, ela nem estava mexendo muito mais a mão. Olha que sacada incrível. Então, muitas vezes a gente quer impor regras que, na verdade, vai paralisar ainda mais o comunicador. E isso foi uma das coisas que eu aprendi com um cara que domina a oratória, mentora pessoas também incríveis nesse universo. Então, eu acho válida, sim, essa parceria. Boa. Você também tem o seu método, né? Sim. Como que ele é realizado? Como que você faz? O meu método, ele é 100% prático. Na fonoaudiologia, por exemplo, na área de voz, de comunicação, existem protocolos de avaliação, mas não existem protocolos já igual um treino, quando a gente recebe de um personal que contempla toda a musculatura do nosso corpo, por exemplo, e a cada 20, 30 dias a gente troca de treino. Não existe isso na fonoaudiologia. E eu desenvolvi isso. Eu desenvolvi protocolos de primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, que abraça diversas demandas vocais. A maior parte das demandas vocais. Ainda assim, além desses protocolos que eu construí para dar conta de diversas demandas vocais, somente a partir deles, eu ainda construí protocolos específicos. Então, por exemplo, uma voz infantilizada. Eu consegui construir um protocolo para qualquer fonoaudiólogo conseguir dar resultado a partir desse protocolo para alguém que tem a voz infantilizada. Ou uma mulher que tem voz masculinizada. Um protocolo específico para pacientes que sofrem de bruxismo.
um protocolo específico para quem tem disfunções respiratórias. Eu consegui construir tudo isso e comecei a validar nos meus clientes, porque eu comecei a pensar, peraí, se no corpo, que é músculo também, nós conseguimos ter esse tipo de protocolo, independente se a pessoa tem lesão ou não, o que vai mudar num treino? Então, quando a gente descobre uma lesão no joelho, o personal trainer passa um treino pra gente só pra perna direita? Só pra fortalecer joelho direito? Não existe. Uhum. E o que eu percebi? Que a maioria dos profissionais, eles focavam somente na queixa e na patologia do cliente. Então, tá com um nódulo na prega vocal direita, então vamos trabalhar prega vocal direita. Tá com paralisia da prega vocal esquerda, só vamos trabalhar prega vocal esquerda. E isso começou a não fazer mais sentido para mim. E aí eu falei, quando eu estou com lesão no corpo, o meu corpo como um todo é fortalecido, para que depois não haja compensações, voz deve ser igual. E comecei a validar em todos os pacientes isso, tendo resultados desde a primeira sessão com efeito a longo prazo. Comecei a mentorar profissionais que na consultoria ficavam, não é possível. Eu acho que ela tá meio maluca, não vai dar certo. E elas chegavam para mim, mas você tem protocolo para nódulo? É o mesmo. Você tem protocolo para fenda? É o mesmo. Você tem protocolo para cisto? É o mesmo. Não é possível. Não é possível. Não é possível. E elas começaram a colocar em prática, eu falei, confia em mim, tá aqui os resultados e tal. E aí elas vieram para a mentoria e hoje os feedbacks 100% positivo, falando, Pamela, você tem noção do que você construiu? Eu mandei o site ontem para vocês, vocês podem ver. Os comentários você tem noção do que você construiu? Porque até o que não é da sua área, eu atendo afasia, eu atendo disfagia, eu atendo isso, e eu tô aplicando os seus protocolos, atendo TEA, né, transtorno de autismo, e está dando resultado até em áreas que não é da sua competência, digamos assim. Então, foi algo que, de fato, Inovador, né? é algo inovador. Tanto que eu patenteei Nossa. todos. E todos os protocolos que eu desenvolvo, eu vou lá e faço essa patente. E Pode falar. se a pessoa ela quer fazer essa mentoria com você, como que ela faz? Nós temos uma equipe, Aham. mas no meu canal do Instagram, Fono Pamela Rachid, tem lá o link para a pessoa ver o meu site, onde ela vai saber melhor sobre a mentoria. Mas ela também pode entrar em contato ali pelo direct ou pelo link também do WhatsApp que está no Instagram. Ela vai preencher um formulário, ela vai falar com alguém da minha equipe, ou Israel, ou Victor, ou Juliana, ou Marlu. E eles vão fazer essa consultoria e mostrar tudo como funciona. Muitas vezes eu entro também, eles falam, Pam, entra aqui nessa consultoria, alguém muito fã sua, quer te conhecer, e eu entro também nessas consultorias. E a partir daí é onde a gente já começa. Então, quando a pessoa fecha a mentoria, ela passa primeiro por um diagnóstico, né? Que a gente fala que é o briefing, o diagnóstico, onde o Israel, quem faz isso, ele destrincha toda a vida do profissional. Quantas horas ela atende, quantas vezes por semana, qual é o tipo de paciente, quais são os medos dela, quais são os objetivos dela. E ele traça todo um mapa mental diante disso para que a gente possa conseguir dar os resultados que ela veio buscar. E detalhe, eu acredito tanto na minha metodologia e nos meus protocolos, que diferente de todo curso de mentoria que te dá 7 dias para você desistir, 6 meses de mentoria, 6 meses de garantia do seu dinheiro investido. Se você não tiver retorno, a gente te entrega o valor total. Caramba, hein? Nossa. Exatamente. Ô, De Pamela, tanto que a gente acredita. Essa metodologia que você criou, né? Quanto tempo durou esse estudo, todo essa vaga experiência que você adquiriu? Porque, assim, pelo que você explicou, dentro da fonologia. Fonoaudiologia. A fono. Preciso de fono. Houve um período grande de estudo para isso, para você aplicar essas técnicas, ver os resultados, porque existe vários segmentos aí dentro, né? Quanto tempo demorou mais ou menos isso? Olha, eu sou fonoaudióloga há 18 anos.
Então, eu adquiri muito conhecimento e é por isso que a minha metodologia é 100% prática. Por quê? Porque eu saí da faculdade e eu não fui fazer uma especialização, eu não fui fazer um curso, eu fui ter a experiência na prática, vendo a doutora Silvia dar resultados. Então, é isso, inclusive, que eu faço com as minhas mentoradas. Mas, ali, eu tive muito conhecimento, mas nem ela tinha protocolos. E aí, eu fui trabalhar também na saúde pública. Saúde pública, você atende tudo. E pensa, era um universo, para mim, muito desconhecido. Eu estava ali como única fonoaudióloga, como única especialista para atender todas as especialidades. Então, ali começou já eu quebrar minha cabeça. Peraí, eu tenho que ter alguma coisa que vai dar resultado para todo esse povo, né? Então, eu buscava, além de sempre pedir a orientação de Deus, sempre, né? Deus me guia, estratégias e, obviamente, buscando também estudos, mas uma que abriu a minha cabeça e falou, peraí, eu tenho um método. Foi uma cliente que me procurou e falou assim, Pamela, a minha filha tem dislexia, tem TDAH e ela precisa de fono. E me indicaram você. E eu falei para ela, sinto muito, eu não atendo linguagem, eu não atendo dislexia. Aí ela falou assim, não, você não está entendendo. A minha filha já passou por especialistas da área e ela não teve resultados. Se você vai dar resultados ou não, está tudo bem, mas é que falaram que você é uma pessoa incrível. Caramba. Hein? E a minha filha está precisando desse cuidado. E aí eu falei para ela, pelo amor de Deus, Márcia, é o seguinte, eu não consigo, não vou conseguir nem cobrar, porque eu não sei se eu vou dar resultado para sua filha. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou cobrar. Eu não vou cobrar. E ela falou, não se importa com isso, porque é convênio, o meu convênio é muito bom e reembolsa total, lá, lá, lá. E aí eu falei para ela, não, mas mesmo assim, eu não vou ficar me sentindo bem confortável, né, de aceitar essa situação. E ela falou para mim, tá bom, vamos fazer o seguinte. Aliás, eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, se em um mês, eu já querendo vazar, eu falei, em um mês, ninguém dá resultado em um mês para dislexia, para linguagem, ninguém, sim. É uma história, anos construindo isso. E eu falei, se em um mês eu não der resultados para ela, a gente encerra a nossa parceria e eu vou buscar alguém para indicar para você. E ela falou, tá bom. E eu comecei fazendo a mesma coisa, música, tudo trabalhando a musculatura como um todo desse corpo que tem a ver, né, com a comunicação e voz, obviamente. Então, cabeça, pescoço, respiração, música, ritmo. E aí, com um mês, eu sou chamada na escola Objetivo. A diretora quis conhecer quem era a fono, que em um mês tinha dado o resultado para a menina, que por anos estava estagnada, não tinha nenhum avanço. O que você fez? E eu constrangida de falar. Nada do que elas fizeram. Não segui os protocolos. Eu falei, pô, trabalhei isso, trabalhei aquilo e tal. Ela, olha, eu estou impressionada com o avanço que ela teve. Esses dias, inclusive, encontrei ela na igreja. Ela grandona, nem reconheci, mas sabe quando tem aquela familiaridade, né? Pão! Aí quando ela me abraçou, lembrei que ela já tá grandona e ela falou, você salvou a minha vida. Uau, que lindo. Você marcou a minha história. E nunca mais. Foi assim, eu acho que foi 1 ano só que eu trabalhei com ela. Acho que nem chegou a 1 ano. Uma vez por semana. Sendo que nessa área, geralmente, eles trabalham 2 vezes por semana. 1 vez por semana. E ela deu o resultado e nunca mais precisou. Desenvolveu, tudo certinho. E foi aí que eu comecei a pensar. Só que ainda não estava nessa febre de ter método. Não se falava em método, sabe? Tem que ter método. Hoje em dia é assim, né? Todo mundo tem um método. Tudo é método. Aí, quando em 2021, agora, recente, foi quando eu comecei a participar desse universo de imersões. Sim. É Pablo Marçal, Paulo Machado, é Paulo Vieira, E fazendo mentoria, investindo nessas mentorias, eu descobri. O Bijari também, Pedro Bijari, foi um dos que
que de fato foi um divisor de águas na minha vida. E ele falou, você tem um método, começa a pensar, como que você trabalha sempre? Como que você inicia? Como que você tem fidelizado seus clientes? Porque era outra coisa, meus pacientes são muito fiéis. São pacientes que podiam ir embora em 3 meses, porque em 3 meses eu fecho o prognóstico de qualquer paciente, e eles continuam eternamente. Então, e que tem essa alta, entende? Sim. Então, são pacientes em alta, mas que opta por permanecer comigo. E aí ele falou, começa a pensar. E foi onde, no papel, eu falo, toda vez eu faço isso. Comecei a prestar atenção nos meus atendimentos. Toda vez eu faço assim, toda vez... E aí eu desenvolvi esse método e fui desenvolvendo esses protocolos também. Mas foi esse divisor de águas. O Jonatas, que é o seu primo, ele também foi um desafio para mim, porque eu não acreditava em tratamento para gagueira. De jeito nenhum. Não fazia sentido para mim. Então, e por que não fazia sentido? Porque na faculdade nós aprendemos que gagueira não tem cura. Tem adaptação. E quando ele veio para mim, eu falei, justo uma área que eu não dou conta. Não dou conta porque eu já sei que não vai ter. E na época dele, tanto que fica aqui o convite, Jonatas, para você voltar. Na época dele, eu já fiz aquilo que eu acreditava. Aquilo que eu falava, eu não acredito aqui, mas vou fazer esse caminho, porque também era o único caminho que eu tinha. O único caminho que eu tinha. E foi incrível também o prognóstico dele. Ele também, olha, eu melhorei muito, porque né, ele super gaguejava e ele melhorou. Eu, inclusive, assisti alguns vídeos dele, né, também no podcast. E eu olhando, falei, meu Deus, Evolução, que incrível, evoluiu muito, demais. Nossa, é outra pessoa. Ainda assim, hoje, eu atendo gagueira. Por quê? Porque também, através desse método, eu também consegui desenvolver e dar resultados. Então, pensa, as meninas estão assim, as mentoradas, né, os mentorados, eles estão admirados, perplexos, porque, meu Deus, o mesmo protocolo que dá resultado para nódulo, tá dando resultado para gagueira também. Bacana. Aí, Incrível. Pamela, você tá falando dos seus métodos, né? Tem muitas pessoas que usam, na hora de cantar, eles forçam a voz, né? Existe alguma técnica para isso? Porque o forçar a voz vai causar alguns outros problemas. Com certeza. Existe alguma técnica para isso? Para não forçar tanto a voz? Sim, as pregas vocais, elas devem funcionar assim. Fecha, abre, fecha, abre, fecha. Então, o mesmo tempo de fechamento com tempo de abertura. Quando a gente canta pela garganta, que é uma forma forçada de cantar, então... Ai, esse amor. Quando eu canto pela garganta, o que acontece com as minhas preguinhas vocais? Elas fazem isso aqui, ó. Fecha, abre, fecha, abre, fecha. Ela aumenta o tempo de fechamento, o tempo de adução. Então, passa a ser uma hiperadução. Quem canta com nasalidade, então, ai, 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 esse amor. Quem canta com tensão de língua, ai, 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 esse amor. Pessoas que cantam com a cabeça elevada, ai, 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 ai. Tudo isso daqui aumenta a compressão glótica. E isso que fica ali, maior contato de fechamento, tendo maior contato de fechamento, é o que vai agredindo as pregas vocais e desenvolvendo disfunções orgânicas e patologias. Então, o que a gente precisa? Que tanto para a fala quanto para o canto, que nós falemos e cantemos predominantemente com uma laringe mais baixa. E aí, o céu é o limite, porque nós temos vários níveis de projeção de voz, e aí a pessoa escolhe. Então, não é que todo mundo vai cantar igual, porque vai cantar com um gogozinho baixo. Então, a gente tem alguns níveis. Esse daqui, que é o apertado, que não deve ser feito. Ai, 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 ai. Mas a gente tem outros níveis que já não vai sobrecarregar essa voz, como... ai, 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 que é uma sonoridade, mas aqui em nível oral, em nível boca, eu falo que a cultura do sertanejo, porque hoje em dia a gente não tem mais isso em nenhum estilo musical, mas a cultura antes do sertanejo era uma voz mais aqui. Ai, 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 né? Uma coisa mais aqui, ó, no sorriso. Mas a gente também tem uma outra aqui. Ai, 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 um brilho
brilho que é mais profundo. A gente tem aquele brilho mais Tim Maia. Ai, 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 ai. Ivete Sangalo. A gente tem também aquela ressonância mais Adriana Calcanhoto. Ai, 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 ai. Tá? Então, tirando essa daqui, qualquer brilho, qualquer projeção de voz que você usar a partir dessa oralidade aqui da boca, a partir da boca, pronto, você já não está forçando nem a sua voz cantada, nem a sua voz falada. Para isso, então, como que a gente aplica? Vamos dar um exercício prático aqui. Você pode começar alongando a musculatura. Então, sugando o ar pela boca, como se estivesse sugando um espaguete, como se estivesse tomando um suco de canudinho, fazendo isso daqui, ó. Suga, suga, suga o ar pela boca, relaxando bem a mandíbula. E assopra. Fazer 3 séries de 10. Vai super alongar essa musculatura. Depois, fazer esse mesmo espaguete seguido de uma voz bocejada. Ou do ho, 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 igual o Papai Noel. Ou do A bocejado igual da Dory, do Procurando Nemo. Estou procurando Nemo. Então, pode fazer um... bem bocejadão, voz de sono. Ou... Também 3 séries de 10. Na sequência, pode fazer esse mesmo espaguete seguido de um U, igual de um lobinho ou uma sirene, bem fraquinho, baixinho assim. 3 séries de 10. E o último, pode fazer esse espaguetezinho com uma vibração, um exercício de vibração. E aí pode ser vibração de língua, desde que seja desse jeitinho aqui, ó, que nem uma coruja e um pombo, não assim, igual uma britadeira, e sim, baixinho. Quem não consegue fazer vibração de língua, já fica a dica, precisa de fono, a língua deve estar meio flácida. Mas também pode fazer a vibração de lábios. Ou ainda algum fonema fricativo sonoro, como o V, ou Z, Z, ou J. Desde que faça do grave para o agudo, do agudo para o grave. Então, só o fato de fazer esses exercícios todos os dias, que foca mais num alongamento, numa soltura aí do mucozinho que reveste as pregas vocais, que é o que dá mais flexibilidade às preguinhas vocais, já vai dar um efeito, já vai fazer com que você fale e cante predominantemente com um gogozinho mais baixinho. Então, essas são as dicas. Agora, no dia a dia, para fala, é mais fácil dar uma dica. Eu falo que é falar comendo bafo. Ao invés de falar e mostrar o bafo, seja de chiclete, de café, de cigarro, do que for, é falar comendo esse bafinho. Então, falar com o ar para dentro, mas isso vai exigir uma boa articulação, porque senão ninguém vai entender nada. Então, esse jeito que eu estou falando aqui para vocês já é um jeito que é mais bocejadinho. O tempo inteiro aqui, eu como esse arzinho, esse bafinho para eu falar, porque isso faz com que a minha campainha, que é o véu palatino, fique lá no alto e o meu gogó, que é a laringe, desça. Então, quando eu faço esse bocejinho, eu fico engolindo ar, é isso que eu promovo, a expansão da garganta. E aí, não sobrecarrega pregas vocais. Para cantar, pode cantar nessa ressonância, como eu falei da Adriana Calcanhoto, que ela usa predominantemente essa ressonância, né? Nada ficou no lugar, eu quero arrancar nossas xícaras, é uma coisa veludada assim, não é? Mas, no canto, exige mais brilho na voz. E aí pode fazer também esse exercício de mai, ou N, se a pessoa gosta mais dessa ressonância, nai. Se gosta mais Tim Maia, mais Ivete, mais escuro, mais aberto, e dentro disso aplicar o repertório. Então, por exemplo, vamos pegar esse do Tim Maia. Qualquer música, parabéns a você. Praticar direto com o mamamã e depois aplicar a voz mantendo a mesma sonoridade. Parabéns a você nesta data, porque ela fica sob o efeito da sonoridade que ela aplicou.
Entendeu? Caramba, muitas Nossa, técnicas, viu? muitas. Muito bacana. É muito legal. E fácil, comigo é fácil. E aí muitas pessoas acham que precisa ter essa... É como se fosse você fazer uma fisioterapia para voz, Exato. né? E não é só para música, né? Quem é da área da comunicação precisa ter... Eu uso um tipo de exercício, não sei se você percebeu, mas antes de começar eu tento fazer isso aqui, Sim. para ficar mais solto, né? Sim. Mas eu acho que não é o suficiente. Precisa de outras técnicas também. Eu acho que quem trabalha com a voz, não só quem canta, mas quem trabalha com a comunicação, precisa disso, saber fazer esses tipos de exercícios, né? Com certeza. O que acontece? Quando você faz só um tipo de exercício, então tá aqui. E esse eu uso, tá? É? Não sei quem te ensinou, mas esse eu uso também. Isso daqui está fortalecendo musculatura orofacial, tá? Tem gente que só faz isso aqui. Muito conhecido também. Isso aqui está fortalecendo a musculatura mastigatória. Quando você vai para academia, durante os 7 dias ali que você está treinando o seu corpo, você treina só bíceps? Não. Ou só tríceps? Você treina todo... o Ou só corpo. glúteos? Uhum. Durante os 7 dias, o treino tem que contemplar a Todos. musculatura como um todo. Sim. Ou seja, se para aquecer a voz você só faz isso aqui, você está aquecendo a sua voz como um todo, tudo que a voz precisa. O que a voz precisa? Vamos entender assim, ó. Voz é um motor. Se o motor do carro não está aquecido, o carro anda? Não. Não. Uhum. Mas tá bom. Faz de conta que o motor tá bom. Se o carro não tem uma boa estrutura, volante, acelerador, embreagem, freio de mão, e toda a estrutura, volante, para-brisa, para-choque, farol. Se o carro não tem toda essa estrutura para que ele funcione da melhor maneira possível, adianta ter um motor? Não. É um conjunto, né? Não adianta. E do contrário, se eu tenho uma estrutura incrível, um carro maravilhoso, mas o motor não funciona, eu saio do lugar? Não. Também não saio do lugar. Então, o que acontece? Para você ter uma voz bem aquecida, tudo precisa estar funcionando bem. A musculatura orofacial, musculatura mastigatória, musculatura de pregas vocais, musculatura intercostal. E para isso, os exercícios de aquecimento vocal têm que contemplar isso. Tem que ter pelo menos um de respiração, pelo menos um de articulação, pelo menos um da musculatura da face, pelo menos um da musculatura de língua e pelo menos um de musculatura de pregas vocais. Para que funcione da melhor maneira possível. Entendeu? Entendi. Mesaque, se tivesse aqui, ele ia ficar muito depressivo. Falou, nossa, tô fazendo tudo errado. Não tá dando certo. E aí, Mas você ia cantar, ia pedir pra ela avaliar. Bora marcar outro dia com ele. Uau, show de bola. Pamela, você já atendeu diversos famosos, artistas e tudo mais. Como foi pra você essa experiência? Foi um desafio? Sempre que você está diante de autoridades, e artistas são autoridades que a gente admira, sempre dá aquele friozinho na barriga. Sempre é desafiador nesse sentido. No sentido de você saber se posicionar, no sentido de você querer agradar para fidelizar. Em vários sentidos. De fato, do seu protocolo, aquilo que você planejou dar certo. Então, o prazer de atender artistas é o mesmo de atender qualquer outro paciente. Ontem eu fiz uma live, inclusive, com a Patrícia Pimentel, e eu falei para ela, eu sei que o meu protocolo, ele é comprovado, mas toda vez que entra um paciente meu aqui e tem resultado a partir desse mesmo protocolo, eu fico muito emocionada. Eu vibro, eu falo, meu Deus. Eu e a minha assistente, ela fica, ai, que demais. A gente vibra. Então, assim, independente de ser artista ou não, mas obviamente que estar perto, que estar diante de uma autoridade, isso de fato valida o meu posicionamento, valida o meu conhecimento, valida o meu protocolo, valida a minha metodologia, valida a minha pessoa. Então, eu creio que é importante também, Sim. né, a gente, de fato,
desenvolver uma rede social, desenvolver um trabalho onde possa atingir mesmo pessoas que são autoridades, porque isso valida muito. Fora que exponencia também os nossos resultados, porque a partir deles, não que a gente ganhe visibilidade perante os clientes pacientes, porque eu costumo dizer que quando a gente atende artista, você afasta pessoas comuns. Porque fala, essa fono deve, cobrar muito caro, então eu não vou. Então você afasta as pessoas comuns. Do outro lado, você fortalece a sua autoridade enquanto profissional. Então, enquanto mentora, atender artista e dar resultado para artista e ter um feedback positivo de um artista, me fortalece como fono para mentorar outras fonoaudiólogas. Sim. Entende? Uhum. Mas é incrível, não tem como falar que não é. E a sensação também, né? Independente de ser profissional de serviço, se eu não fosse fazer nada, já é uma sensação incrível. Eu nunca fui tiete, nunca tive essa mania. Inclusive, quando eu estou com eles, eu não tiro foto com eles. Eu não tenho foto com a Anitta, eu não tenho foto com Simone Mendes, eu não tenho foto com nenhum deles. Malemar tenho foto com Felipe Pezzoni da banda Eva, porque ele era muito, né, amigão, irmãozão, e vinha tirar foto e me postava, e collab junto, enfim. Então, mas eu nunca fui de pedir foto, sempre deixo eles muito à vontade. Mas é uma sensação incrível, só de estar perto e saber que quantas pessoas gostariam de estar ali, no meu lugar. Então, é muito gratificante, além de tudo. E como que foi essa experiência sua da primeira vez de atender um artista, um famoso? Como você se sentiu? Como que foi validar ou atender esse cliente seu? E quem foi? Então, eu atendo artistas gospel e secular. Então, no gospel, a minha primeira cliente foi a Juliana Silva, que ela foi uma finalistas no Raul Gil por muito tempo, e ela ficou muito conhecida. Ela é esposa, inclusive, do Alce, que foi jogador do São Paulo, né? Até recentemente. E ela foi a primeira que eu atendi, além da Júlia Gama, que a Júlia Gama agora tá famosa também, né? E na época que eu atendi ela já era uma influenciadora bastante relevante. Inclusive, muitos pacientes até hoje vêm através dela. Mas a Soraya Moraes era cliente de uma outra fono, ela veio para mim também. No gospel, a Soraya foi a primeira, de grande nome e com repercussão no mundo, já ganhadora de 5 Grammys latinos, a Soraya Moraes foi a primeira com essa projeção. No secular, o primeiro artista que eu atendi com projeção foi o Felipe Pezzoni da banda Eva, se eu não me engano. Mas eu acho que sim. E aí, isso também, né, me deu mais visibilidade. Mas eu tenho também um professor de canto que eu amo de paixão, ele e a família dele, que é um parceirão, que é outro parceiro da fonoaudiologia, que é o professor de canto, é o Renatinho Max, e ele também me abriu muitas portas. Inclusive, foi ele que me indicou para o Felipe Pezzoni, é um professor de canto que atende muitas celebridades, no gospel e no secular também. Mas eu acho que de projeção, os primeiros, no gospel foi Soraya Moraes, e no secular, o primeiro foi o Felipe Pezzoni da banda Eva. Top, show de bola. Incrível. Você atendeu como a Anitta, Simone Mendes. É como se você visse, tipo, o seu trabalho fosse mostrado pro mundo, porque elas estão ali mostrando o resultado do seu trabalho, né? Com certeza. Embora as pessoas que seguem elas já amam elas, independente de uma qualidade vocal. Então, assim, para eles não tem defeito. Eles não estão reparando se está melhorando ou não. Quem repara, de fato, são os que cantam, são os profissionais cantores, são os profissionais fonoaudiólogos, são os profissionais cantores, professores de canto, que estão ali falando, senti uma melhora. E muitas vezes, nem eles mesmos, mas, como eu disse, a partir do momento, não é nem sobre ela postar, porque, de verdade, eu ganho, mas pouquíssimos seguidores vêm das redes delas. Eu não postei a Anitta me postou no TikTok dela. Mas isso não explodiu, não fez eu ganhar um monte de seguidores. Simone Mendes me postou no feed dela. Não me fez ganhar um monte de pacientes. Agora, quando eu posto
Na Aham. minha rede social, ferve a minha rede social. Sim. Aí eu tenho um retorno incrível. Aí eu tenho um monte de seguidores. Porque, olha, tá com a Simone Mendes, tá com a Anitta, tá com não sei quem. Isso é uma forma de validação, né? Validação. Aumenta a minha autoridade, aumenta esse impacto, né? Mas, de fato, assim, tem gente que fala, nossa, atender um artista vai te trazer um monte de seguidor. Não traz. Não traz, porque as pessoas não estão ali pelos profissionais que estão ao redor dela. Embora traga seguidores. Sim. Aham. Mas eles estão ali por ele, pelo artista. Sim. Entende? Eles não vão querer seguir o médico. Ainda quando é algo da beleza. Ai, onde ela fez, onde ela... Mas como eu falei, separa muito, né? Porque se a Simone Mendes, se a Anitta fez tratamento nesse lugar... deve ser uma fono muito, né, impossível, de inatingível. Uhum. Uhum. Mas é incrível. Top. Ô, Pamela, dentro desse todo o seu tempo de trabalho, de estudo, de você se qualificar, você se imaginava aonde tá? Nunca. Nunca. Eu estou aprendendo agora a ser ambiciosa. Porque a religiosidade, eu ia falar a religião, mas a religião é algo bom, né? Porém, a religiosidade, ela ela te ensina que você não deve ser rico, te ensina a não ser ambicioso. Então, isso nem é a palavra de Deus. Porém, é algo que, de fato, eu nunca tive. Eu nunca tive a ambição de ir pro mundo. Eu nunca tive a ambição de ser famosa. Eu era super tímida, inclusive. Tinha os meus complexos também, né? De inferioridade e tudo mais. Então, eu nunca prospectei isso. Nunca esperei por isso. Eu sempre fui aquela que fugi dos altares, dos púlpitos. Desde os meus 13 anos que eu recebo convites para cantar. Quando eu cantava como backing vocal, eu recebi um convite, não sei se vocês lembram, porque eu acho que vocês são mais novos, bem mais novos que eu. Mas não sei se vocês lembram daquela casa de show Olímpia. Sim. Era uma das casas de show mais famosas que nós tínhamos aqui na região em São Paulo. E eu fui convidada para abrir shows lá. Eu não ia. Era a minha oportunidade de ficar famosa, de estar perto de artistas. Eu não ia. Eu fugia disso, mesmo sabendo cantar, mesmo sabendo fazer acontecer. E eu não ia. Então eu sempre fugi disso. E até esse fato que eu tô falando, né, de tirar fotos, eu sou uma fono que, inclusive, eu sou procurada por esses artistas que não gostam mesmo desse tipo de comportamento. Uhum. Porque a maioria chegando e quer foto, e quer fazer, e quer filmar, porque quer colocar na rede social. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa que fico lá filmando durante o show e me fazendo ser vista. Eu fico no meu cantinho, eu fico ali com um técnico de som, eu fico quietinho, eu vou de preto todo o show para me fazer invisível naquele lugar, entende? Então eu nunca imaginei. Então quando veio, a começar da Soraya, porque a Soraya já tinha a melhor das fonos. Então quando ela veio para mim, eu já fiquei assim, uau, estou atendendo uma mulher muito relevante. E daí por diante, é só gratidão. Eu nunca imaginava. Então, cada um que chega, eu não atendi muitos artistas, mas cada um que chega, para mim, vale muitos. Entende? Sim. Ainda mais que eu não atendi muitos, mas Anitta e Simone Mendes, no Brasil, são as maiores cantores hoje. Em primeiro lugar, a Anitta, em segundo lugar, a Simone Mendes. São as Tops. mais Sim. tops. Então, isso, gente, não tem como, né? Você não ser grata por isso, não ficar surpresa com isso, não ficar, de fato, uau, que bênção. Eu sou Sim. abençoada. Sim, sim. É isso. Top, top. É incrível. Ô, Jefferson, você faz o corte do filme? Faço sim. Faço. Mas antes da gente entrar, nós estamos caminhando já para os minutos finais do nosso bate-papo de hoje. Já agradecer mais uma vez, Pamela, por você estar aqui conosco, dando essa aula, falando um pouquinho sobre você. Mas eu queria saber de você se existe hoje, para você, ou quem foi a voz mais marcante na sua vida? Oh, boa. A voz de Deus. Eu sei que é Oh. algo que... Ai, voz de Deus, não dá pra falar outra.
mas é a voz de Deus. É a voz de Deus que eu procuro mais ouvir em todo o tempo. Até porque quando essas mesmas portas se fecham, se você não ouvir essa voz, não amar essa voz, não estar disponível a essa voz, você paralisa. Você acha que o erro está em você, que o problema está em você, que você não foi competente. E isso mata. Isso mata, isso paralisa. Então, a voz mais importante da minha vida, a voz que eu me inclino mesmo e fico atenta todos os dias, eu costumo dizer que eu ouço Deus em tudo e em todos. O tempo inteiro eu estou atenta para ouvir o que Ele está falando para mim, através de vocês, através de cada pessoa que eu cruzo no meu caminho. E vejo Ele em tudo também e em todos. Não tem como. A minha vida é guiada, a minha metodologia, eu tenho certeza que foi Ele quem me deu, mais do que um método, os protocolos. Porque, como eu falei, os meus protocolos é o que faz toda a diferença hoje na minha mentoria, na minha carreira. Essas artistas, inclusive, que eu atendi, elas, todos eles, na verdade, sem exceção mesmo, eu falo com muita humildade. Quando eu começo e a voz deles começam ali, ó, a crescer, eles falam, nossa, o que é isso? Mas eu nunca fiz isso. Como que você conseguiu isso? A Anitta mesmo, a gente começou a fazer na van e ela estava mais introspectiva, entrou lá na van, quieta, cumprimentou. E eu, tá bom, né? Vamos direto ao ponto, vou fazer o exercício com ela. Fazendo exercício com ela e ela começou, meu Deus. Chegou uma hora que ela falou assim, tô cansada. Tem que parar, tô cansada. E aí, quando nós fomos pro camarim, ela agitada com os compromissos, tira foto com fã, imprensa e lá. E daqui a pouco ela entra assim no camarim e senta e faz assim, olha, é o seguinte, falou alguma coisa ali meio acelerada pra assessora, pra assistente. E aí ela para assim e fala, e a partir de hoje, põe 1 hora com essa fono aí na minha agenda, porque olha que fono, me senti num treinamento do BOP. Caramba. A Simone é a mesma coisa. Ela, um dia, a Simone também, ela é essa mulher incrível mesmo que vocês veem em todos os sentidos. E no momento ali do camarim, ela também fica mais quietinha, ouvindo as músicas, o repertório. E aí, em um certo momento que eu estava atendendo ela, a mesma coisa. Onde é que você aprendeu tudo isso? E ela já tinha, assim, pontualmente, né? Enquanto Simone Simaria, passado por outros profissionais. E aí ela me perguntou, por que é muito diferente isso que você faz? E o resultado, teve um dia que o som estava bem ruim, ela não estava se ouvindo, e isso é uma outra coisa que rouba a energia também da voz. E ela ficou rouca, acordou no dia seguinte rouca. Deu conta do show inteiro, mas no dia seguinte ela estava rouca. Mas rouca mesmo, assim, Pamela, e agora? E ela estava na turnê de São João. Em 15 minutos, meia hora, total, né? Mas em 15 minutos ela já estava com a voz recuperada. Meia hora ela já estava com a voz boa. No final do dia, minha voz tá ótima. O que você fez? Então, e isso sem usar muitas ferramentas. Então, eu falo que o meu atendimento, os meus protocolos, são protocolos raízes. E não cheio de coisas e de eventos e de ferramentas e tudo mais. Mas que dão resultados para o online, que dão resultados para o presencial. Então, essa voz é o que me guia para todos esses resultados que eu dou. Não tenho uma voz mais especial, humanamente falando, porque todas são especiais para mim. Então, eu sei que muitas vezes a gente quer ouvir, mas qual dos artistas, qual das pessoas? E não tem, de fato, sem demagogia alguma. São todos muito especiais para mim. Eu valorizo cada momento. Tem um ciclo, né? Ciclos terminam, ciclos iniciam e assim... Mas eu sou muito grata por cada voz que eu atendi e atendo. Uau. Nossa, muito lindo. Uma boa reflexão. Pamela, agora nós temos aqui um momento especial no nosso programa, que é a dica de filme, que toda semana, toda sexta-feira, quem segue a gente nas redes sociais, tem uma dica de filme do nosso convidado. E agora nós vamos fazer essa dica de filme com você, tudo bem? Claro. Eu vou fazer a abertura aqui, você vai fazer a dica de filme olhando para sua câmera lá, tá bom? Então vamos lá. Fala pessoal, uma ótima noite, um bom final de semana para você.
Hoje estamos aqui mais uma vez para dar uma dica de filme para vocês. E hoje com a nossa convidada especial, Pamela. Olha só, a minha dica de filme é um filme que talvez vocês já tenham visto. É um filme mais sessão da tarde, digamos assim, para muitos. Mas é um filme que impactou demais a minha vida, que se chama Trocados. Fala sobre uma família de 5 pessoas, pais, mais 3 filhos, onde eles acabam por um raio que acometeu eles trocam de corpos. Então, o filho é o pai é o filho, a mãe é a filha. E por quê que eu indico esse filme? Porque é um ótimo filme para nós refletirmos sobre como nos comunicarmos, colocando-nos no lugar uns dos outros, entendendo, compreendendo cada um o seu papel, compreendendo que cada um está se esforçando ao máximo para dar o seu melhor. E muitas vezes, isso tanto no relacionamento familiar como em qualquer outro relacionamento, a gente vive a competitividade, a inveja, os ciúmes, a disputa. E a gente vai perdendo a graça da comunicação e de aprendermos e evoluirmos uns com os outros. Então eu indico esse filme porque é uma ótima reflexão para nós aprendermos a valorizar a essência de cada um, o papel de cada um, o valor de cada um, porque é só conhecendo um a um que nós conseguimos nos comunicar de forma assertiva com o outro. Então, comunicação, voz, não é só sobre técnicas, por exemplo, mas é sobre você ter empatia, você ter humildade, você ter clareza no que você quer passar, é sobre você ouvir até mais do que falar. Então fica aí a minha dica para vocês assistirem esse filme e refletirem sobre isso. Até porque, se você quer ter sucesso na comunicação, nada melhor do que você treinar a partir dos seus relacionamentos com a sua família. A maior dificuldade de comunicação que nós encontramos é com a nossa família. Então, quer ter uma comunicação incrível? Começa a praticar a partir de ambientes difíceis, relacionamentos difíceis. E, gente, nada mais difícil do que a gente lidar com todas as demandas de uma família. É isso. Show de bola, nossa, hein? Bacana amei. demais. Olha, a gente está caminhando aqui para os momentos finais. Muito obrigada mesmo por compartilhar sua história. Parabéns pela profissional que você é. Obrigada. Queria que você deixasse um conselho para quem está começando nessa área profissional, para quem quer se tornar uma fonoaudióloga. Com certeza. O meu conselho é que você faça aquilo que o seu coração manda. Que você faça aquilo que você percebe como sinais e que você pode considerar como uma voz, a voz de Deus para você, aquilo que Ele chamou você para ser. O meu conselho para você é que você faça aquilo que você tem paixão, que você ama. Porque se você fizer o que você ama, o que você tem paixão, vai dar certo. Ainda mais no momento em que nós vivemos. Não existe mais ninguém que não possa prosperar. Se você ama o que você faz, hoje você tem caminhos de sobra, a começar do digital, para dar frutos naquilo que você ama. E a outra coisa, prática, é que você, de fato, procure caminhar, procure mentores que vão te mostrar o passo a passo, porque isso vai encurtar a sua caminhada. E foi o que aconteceu comigo. Então, você também pode ter muito sucesso, você pode faturar muito, se você, de fato, aprender com quem já percorreu toda essa jornada, que já passou por diversos problemas. O sábio não é aquele que aprende com os próprios erros ou acertos. O sábio é aquele que aprende com os erros e os acertos dos outros. Então, essa é a minha dica para você. Top. Show de bola. Pamela, mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui a sua presença. Eu acho que o nosso programa aqui, ele serve de muito aprendizado, né? Tanto para quem nos acompanha, como também para nós que estamos aqui desse lado, aprendendo um pouco mais com cada pessoa que a gente traz aqui. Tenho certeza que cada um que vem aqui no nosso programa é uma troca de informação
é um aprendizado e isso acaba impactando bastante a vida, né? A gente recebe aqui essas informações e a gente procura mudar um pouco, melhorar um pouco, trazer aquilo para nossa realidade e transformar. Eu acho que isso é o que vale, né? Sermos instrumentos para impactar e mudar a vida das pessoas. Tenho certeza que você tem um caminho muito grande ainda aí pela frente, como uma profissional, você que é filha, é esposa, é mãe e também uma baita profissional aqui que transformou e mudou a vida de várias pessoas. Que Deus continue abençoando. Eu sei que você tem aí como principal foco e objetivo Deus em primeiro lugar e as outras coisas, eles vêm sendo acrescentados na sua vida, né? Amém. Acredito que tem muito ainda para conquistar aí. Muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo, por essa conversa, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre outras áreas, né, que é muito importante também, que transforma a vida e impacta. Tenho certeza que você ainda vai mudar várias vidas ainda por esse mundo aí, tá bom? Amém, esse é o meu desejo, eu recebo. E eu também quero agradecer muito vocês por esse convite. É uma honra estar aqui. Como eu disse, é sempre um privilégio poder aprender e também compartilhar. Essa troca é riquíssima. Muito obrigada. Deus abençoe muito vocês também. Que vocês continuem prosperando, que vocês também alcancem pessoas para além do que vocês imaginam. E que o propósito se cumpra na vida de vocês, na vida de toda a equipe, assim como na vida de toda pessoa que ouvir cada uma dessas entrevistas, dessas reuniões, enfim, que vocês de fato prosperem e que as bênçãos do Senhor persigam vocês por onde vocês forem. Obrigada. Show de Muito bola. obrigada mesmo. Cecilinha, mais uma vez agradecer a sua participação, de dividir aqui a bancada com você. Mateusão no som sempre fazendo a arte acontecer. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, fique ligadinho. Toda semana nós temos um conteúdo novo. Pamela, para finalizar aqui, a gente esqueceu, mas é importante também, divulgue suas redes sociais para que o pessoal possa também te encontrar e saber mais. Sim. Bom, eu estou no Instagram como Fono Pamela Rachid. Então, Fono Pamela não tem 2 L's, é normal, Pamela, Rachid, Rachid. E no site www.pamelarachid.com.br. É isso aí, É isso pessoal. aí. Mais uma vez, muito obrigado, Cecília, Matheus, Pamela. Um forte abraço. Mesacão também, nosso parceiro aqui do Alpha Media Cast do Connect Studio. Um forte abraço, tchau, tchau, até a próxima. Valeu!